Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu e o Léo estamos aqui para fazer um comentário e um outro Mano a Mano. A gente curtiu fazer o Mano a Mano e a gente vai fazer uma comparação de anos diferentes e de times diferentes aqui. Bem-vindo, Léo, novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre. Então, tá repercutindo bastante o fato que o Renato Gaúcho pode treinar o Corinthians. E daí, mediante isso, tá vindo muitas considerações sobre o time do Corinthians, que o Renato se queixava muito aqui no Grêmio. Ah, não tem elenco. O grupo era bom, né? Mas não tinha elenco. Era aquela frase dele meio controvérsia, né? O grupo é muito bom, Sim. confia no grupo, mas faltava jogador, faltava classe. Daí agora estaria circulando boato que ele quer ir pro Corinthians. O Corinthians, em teoria, teria um elenco inferior ao que ele tinha no Grêmio, né? Time mais bagunçado. Então a gente decidiu fazer um mano a mano para ver se esse Corinthians de agora é muito inferior ao Grêmio de 2017, campeão da Libertadores, ou se fica mais no impacto do Grêmio campeão da Libertadores para o Corinthians agora desorganizado, e é mais uma questão de adaptação, de jogo, ou da estrela Renato Portaluppi. Vai ser muito interessante ver o Renato num time desestruturado, né? Ele pegou um Grêmio estruturado. Não dá para dizer que o time do Grêmio era desestruturado em 2016, porque não era. Tinha um problema anímico, né? Um problema psicológico naquela época. E o Renato conseguiu muito bem consertar isso e trouxe o Grêmio novamente para a glória. Mas eu quero ver o Renato num time totalmente estruturado que o Corinthians. O Corinthians está muito estruturado, está jogando muito mal, tomando goleada de todo mundo. Tomou 4-0 do Peñarol, 2-0 do Palmeiras. Então, muito difícil, muito difícil. É verdade. Então vamos lá, Léo. Vamos fazer uma regrinha diferente para esse. Quando o jogador for muito melhor que o outro, cada palpite nosso, cada opinião nossa vale 2 pontos. Quando ele for simplesmente melhor, a gente dá 1 ponto. E assim a gente vai fazendo somatório. E se são Beleza. igual, daí não acrescenta ponto para ninguém. Pode ser? Tranquilo. Pode ser, tranquilo. Vamos aqui pro gol. Uma disputa pesada aqui, Marcelo Groy contra Cássio. Essa é uma questão complicada porque o torcedor gremista vai falar, é o Groy, com certeza é o Groy. Já o corintiano pode, não, o Cássio, pô, Sim. o Cássio é campeão do mundo aqui, é o Cássio. Então, mano, eu vou dar um empate, mano, por respeito à história dos dois goleiros ali. Não vou linkar o Groy, apesar de querer um pouquinho, mas ficar no zero aqui. Eu vou ser polêmico. Eu vou de Cássio. Porque, assim, o Groy nunca... o torcedor do Grêmio tem um carinho enorme pelo Groy, e é justo que ele tenha esse carinho, porque o Groy, ele criou no Grêmio, um jogador extremamente importante na nossa trajetória, é um jogador extremamente decisivo, mas o Groy sempre me incomodou. O Groy, ele sempre tomou gols defensáveis, ele sempre saiu muito mal do gol. No caso também, né, se for ver, por isso. Se for ver atualmente, o Cássio vai vendo uma descendente, não dá para dizer isso. Mas o Groy sempre foi, ele talvez, no auge dele, ele foi um goleiro seguro. Mas se tu pegar toda a trajetória do Groy no Grêmio, ele sempre foi um goleiro insuficiente. Ele sempre foi, não digo insuficiente, mas ele sempre foi um goleiro mediano. Insuficiente é injusto com ele também. Mas um goleiro mediano, cara, ele falhou bastante já. Se tu pegar jogo lá contra o Godoy Cruz, ele tomou um gol do meio de campo, quase. Cara, eu tava atrás do gol nesse lance, mano. É, Eu acho que até eu defendi aquilo ali, foi muito é. feio, né? Se tu pegar o jogo contra o Atlético Paranaense nas oitavas da Copa do Brasil, o Groy falha bizonhamente no gol do Atlético Paranaense, aí o que acarreta a decisão de pênaltis, daí beleza, o Groy se consagrou, mas tanto ele mesmo, ele chorou copiosamente, porque ele sabia que se o Grêmio fosse eliminado naquela situação, a carreira dele pelo Grêmio acabava, entendeu? Ali foi um ponto de virada muito grande, mas ele falhou naquele jogo. Ele que causou todo aquele drama, entendeu? Aí depois, beleza, foi muito decisivo. Contra o Atlético Mineiro, ele faz uma defesa no primeiro jogo muito importante, no chute do Junior Urso, eu acho. Foi. E aí, lá no Libertadores de 2017, todo mundo sabe, né? Defesa absurda contra o Guayaquil e também boas defesas contra o Lanús. Mas ele já tinha vindo de uma falha contra o Godoy Cruz. Ele era um goleiro um pouco inseguro na saída de bola, né? Difícil. E o Cássio é um baita de um goleiro, tá ligado? Não dá pra dizer que o Cássio é aquém o Marcelo Groy, porque o Cássio é campeão do mundo. O Cássio é um dos maiores goleiros do Brasil. É muito simples. O Cássio, quando ele foi contemporâneo do Marcelo Groy no Brasil, ele era melhor que o Marcelo Groy. Então, não dá para dizer que o Cássio não é melhor. O Cássio é melhor. Não é muito melhor, mas é melhor. Léo, 1 ponto ou 2 pontos para o Cássio acima do Groy?
Não, eu vou dar um ponto, porque o Groy também no final da trajetória, principalmente, foi muito bom goleiro. Beleza, vamos para a lateral direita. Edilson contra Fagner. Aí não tem muita discussão, né, cara? O Fagner é muito Então, melhor. vou de 2, Dois mano. Eu pontos. vou de 2 pro 2 Fagner pontos. também. O Edilson, beleza. Nos deu Copa do Brasil, nos deu Libertadores, mas o Fagner é seleção brasileira, né? Muito Não foi bem na raçudo, seleção. muito aguerrido, mas não, né? É. O Fagner não. Não, o Fagner Jogou de deixou Copa a do desejar Mundo. na seleção. O Fagner deixou a desejar contra a Bélgica, deixou. Mas o Fagner tava lá. O Edilson não tava nem perto de pronto. Vamos lá, próximo, Jeromel e Gil. Pô, difícil, hein? Eu dou um ponto pro Jeromel, porque eu sou simplesmente apaixonado pelo Jeromel, por tudo que ele representa. O Gil é um baita zagueiro, é um excelente zagueiro. Concordo Então contigo. é um ponto, assim, com um pouquinho de dor no coração, porque o Gil é muito bom zagueiro. Sim, o Gil, cara, na bola aérea eu fico impressionado com ele, mano. Parece que ele tira toda a bola que entra na área do Corinthians, ele tira de cabeça, mano. O cara é muito bom. Sim. E se tem um zagueiro que o Jeromel não possa fazer 2 pontos nessa nossa regra, é o Gil, realmente. Então, sim, com certeza. um ponto pro Jeromel aqui pro Grêmio de 2017. Agora, Kahneman e Gemerson. Pô, eu gosto do Gemerson, viu? Eu não sou um grande aficionado pelo futebol do Corinthians, eu não acompanho tanto como corintiano, com certeza, mas eu gosto bastante do Gemerson, mas o Kahneman é um extra classe, né? Um cara que tem uma trajetória irreparável assim, no futebol, é um cara que passa muita segurança, é raçudo, às vezes dá uma loucura nele, ele vai para o ataque, então eu gosto muito do futebol dele, então para mim é um ponto o Kahneman, não vou dar 2, mas o Kahneman é melhor. Eu vou dar um também pro Kahneman. Se o Kahneman fosse, tipo, talvez melhor tecnicamente, assim, daí eu daria 2, mas como ele tem Sim, essa o Kahneman às pequena vezes ele dá uma deficiência, assim, rateada, assim, técnica, um pontinho ali mas tá. mas pelo tudo que o Kahneman já fez, não tem como não ser ele. Concordo. Vamos lá, Fábio Santos contra Cortez. Eu vou ter que ir de Fábio Santos, cara, porque eu gosto muito do futebol do Fábio Santos. Eu gosto muito do futebol do Fábio Santos. Para mim também ele é um dos maiores batedores de pênalti do Brasil, junto com o Rafael Veiga e o Gabigol. Então tem também essa questão. E o Fábio Santos é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador, tanto no Corinthians quanto no Atlético Mineiro. Sempre foi muito seguro, muito Engraçado que eu bom. não gostava dele no Grêmio. No Grêmio ele não era tão bom. Eu lembro de um gol dele no Grenal, 2010. Golaço. Mas ele no Grêmio deixava a desejar um pouco. Mas o Fábio Santos é muito bom lateral. O Cortez teve essa fase muito legal. 2017 dele foi muito bom. E combinou também com aquele jogo contra o Pachuca, que foi, acho que, a maior atuação dele com a camisa do Grêmio. Mas não tem como não ser o Fábio Santos, né? Para mim é 2 pontos, Fábio Santos. Eu vou de 1 ponto aqui pro Fábio Santos, sim. Em respeito ao 2017, muito bom ali do Bruno Cortez. Mas eu vou de 2 porque o Fábio Santos, se tu pegar toda a trajetória dele, é muito mais. Cara, o Corinthians ganhando aqui na defesa, né? Essa diferença enorme, às vezes não. Não é no tanto. papel, não. Eu pensei que fosse ser mais, né? Quando me propôs o raio-x, mas não. Na verdade, não. Lá pro meio aqui, talvez na volância vai ter a maior diferença, né? Mais pra frente. Sim. Aí não tem como, né? O Corinthians tá jogando o Xavier, às vezes o Gabriel, mas vamos de Gabriel, que eu acho que atua mais. Gabriel contra Jailson ou Michel. Não sei quem é mais adequado, Jailson ou Michel. Aquele Grêmio de 2017 tinha 5 volantes excelentes. Era bizarro até, porque todos os 5 volantes do Grêmio, Maicon, Jailson, Cícero, Arthur e Michel, na época eles poderiam ser os titulares de qualquer time do Brasil. Então o Cícero um pouco menos, né? Mas o Cícero é o autor do gol do título, né? Um dos autores. Né? Então não dá para não colocar ele nesse balaio. Mas vou ter que dar um ponto pro Jailson, o Michel, porque o Michel hoje é horrível, tá? Tenebroso. Mas o Jailson fez uma baita Libertadores naquela. Vou de Jajá também, cara. Vou de Jajá, um pontinho pro Jajá. O próximo, né? Chega a ser sacanagem com o Camacho, né, cara? Camacho e Arthur. Coitado. Dá 2 pontinhos aqui pro Arthur. Vou ter que dar 2 pro Arthur, né? Mas, pô, o Arthur deixou a desejar na Europa. Eu esperava tá mais dele. Lá. Esperava muito mais dele. Mas é isso, né? O Arthur eu acho que depois do Ronaldinho, acho que é o melhor jogador que a gente já lançou na história. Vamos aqui para a ponta direita.
Aqui daria pra botar pelo Corinthians o Gustavo Mosquito ou o Ramiro, que ficaria Ramiro contra Ramiro. Ou Gustavo Mosquito contra Ramiro. É que se for É Ramiro contra Ramiro, complicado. não tem nem o que falar, né, cara? O Ramiro com o Renato era jogador de futebol, né? No O Corinthians. Ramiro sem Renato. É. O Gustavo Mosquito contra Ramiro de 2017. Pô, eu vou de Ramiro, vou de 1 ponto pro Ramiro. Até quase Não, mas tem que 2, ver que tá? a gente tá simulando como o Renato voltando pro Corinthians, né? Então o Ramiro é o Ramiro. Tem Vou isso, botar né? aquele meme. Mas A hora mas aquele meme colando. é, é que ele não jogou ainda, né? Se eu esperar ele jogar. Aí a gente pode fazer esse raio-x aí. Mas o Ramiro em 2017 era muito bom jogador. 2016 e 2017 do Ramiro ele era excelente, excelente. Ele se reinventou com o Renato. Ele estava muito mal com o Roger Machado, sendo muito criticado. E aí foi aí que o Renato colocou ele de ponta, né? Ponta não, ele sempre foi um volante que ia e voltava, né? Mas essas duas temporadas do Ramiro no Grêmio, antes dele ir pro Corinthians, foram excelentes. Ele jogava muita bola. E era seguro defensivamente e também fazia gols, né? Fez gols importantes, inclusive, contra o Palmeiras, ele fez gol. Sim. Então, Cara, eu vou de 1 ponto pro Ramirinho do Grêmio, então. Mas o Mosquito é bom jogador, viu? Ele tem muito, muito futuro. Vai de 1 também pro Vou de 1 Ramirinho? pro Ramiro, vou de 1 pro Ramiro. Muito pelo que ele fez, né? Hoje em dia tá complicado o Ramiro mesmo. Outra disputa complicada. É complicado comparar o mesmo jogador. Luan contra Luan. Pois O é. Luan de 2007 era melhor, mas continua sendo Não, o e não Luan, tem o que sabe? fazer, né? Era o rei da América, né? Não tem como. Mas eu vou pontuar uma coisa, tá? O Luan sempre foi um jogador muito. Ele foi muito de altos e baixos. Isso no Grêmio já. No próprio ano que ele foi o rei da América, ele foi muito criticado. A intensidade do jogo do Luan sempre foi muito criticado. O Luan sempre foi um jogador muito criticado. E nunca foi unanimidade na maioria das pessoas. Para mim sempre foi, eu adoro o Luan. Sim. Mas o Luan, desde que ele estreou no Grêmio em 2014, ele sempre foi muito criticado pelo jeito que ele jogava. Às vezes parecia que ele não tinha intensidade. A mesma coisa que reclamam do Jean-Pierre hoje, né? Mas ele sempre foi muito alto e baixo, mas se tu pegar o grosso, os números dele pelo Grêmio, ele sempre estava ali, né? Sempre era um dos artilheiros, sempre era o cara que mais criava. Então, o Luan estava no seu auge ali, saudades. Volta que a gente precisa. Sim. Mano, então, cara, como é o mesmo jogador, eu vou dar empate, mano, porque, pô, lógico, o Luan em 2017 jogava mais, mas é o Luan, no papel segue Não. sendo o Luan. Não... Luan é Luan. Mas, claro, o momento dele daria 30 pontos para ele no Grêmio, né? Sim. Mas eu vou dar esse empate também, porque ele merece. Tem crédito com a gente, né? Não, tem crédito. Com nós ele tem crédito. Vamos lá, Fernandinho contra Matheus Vital. Pois é, né, cara? O Fernandinho fez uma baita temporada naquele ano. Só que ele não é um jogador confiável, né, cara? Sei lá, ele saiu do Grêmio logo em seguida. A gente não tem registros A de cada como ele 4 seria. meses ele faz um golaço É, na China. A cada 4 meses ele é, mete um. tem isso. Não acompanho o futebol chinês, vou ficar devendo essa. Mas o Fernandinho, a gente não tem aquele registro dele de como ele se saiu, como ele sairia no Grêmio em decadência após o Renato ganhar tudo. Então a gente não tem essa comparação, né? O Fernandinho fez um baita 2017 pelo Grêmio, fez um dos gols do título, mas ele sequer era unanimidade dentro daquele elenco, né? Eu acho que tinha o Everton em ascensão, então muita gente pediu o Everton naquela época. Então eu vou ter que dar um empate, tá? Porque também o Matheus Vital não faz por onde para ganhar esse ponto aí. Ele é bom jogador até, mas eu acho que se eu for pegar o Fernandinho 2017 e o Matheus Vital hoje, eu vou ter que dar esse empate porque eu não tenho informações suficientes para escolher entre um ou outro. Eu tô até pesquisando o valor de mercado agora do Matheus Vital, que eu fiquei curioso. Quanto tava dando o Matheus Vital, quanto tava dando o Fernandinho. Transfer market é aquela especulação financeira, né? Mas é até engraçado, né? Sair um artigo dizendo que aquilo é simplesmente inventado, tá ligado? Tipo, sim. Não existe. Cara, eu entendo, eu concordo até em partes com a tua pontuação ali, mano, mas
pelo talento do que o Matheus Vital pode fazer, e talvez com o Renato ajeitando É, um time, eu vou ficar sim. com o Matheus Vital, mano. Eu acho mais Não, talentoso que o Fernando. sim, eu compreendo, compreendo. É mais pelo que o Franjinho apresentou pra É, gente sim. também. E aquele gol na Fortaleza pesa muito, né? Na nossa história. Então, eu só vou dar esse empate porque eu respeito muito pelo que o Fernandinho fez e não consigo saber o que ele faria se ele tivesse continuado no Grêmio, né? Então tem isso. Eu vou de um pontinho daí pro nosso É querido justo. Matheus Vital. E agora no centroavance ali, Barrios e Jô. Pois é, né, cara? Eu curto muito o Jô, mas A gente tem um gosto aquele, parecido para alguns jogadores, ó. é, mas aquele ano do Barça foi mágico, tá? O Barça meteu muito gol aquele ano. Principalmente ele meio que morreu depois daquele gol que ele fez contra o Botafogo, né? Acho que inclusive foi o único gol de cabeça que ele fez pelo Grêmio. Os outros foram todos com o pé. Sério, E isso eu não tô sim, ligado. sim, verdade. Ele era centroavante, mas o único gol de cabeça que ele fez pelo Grêmio foi aquele contra o Botafogo, um gol extremamente decisivo, talvez o gol mais decisivo daquela campanha da Libertadores. Mas ele tava fazendo muito gol. Na fase de grupos ele fez muito gol, o Gauchão fez muito gol, o Brasileirão fez bastante gol. Então eu vou no Barres porque o Jô podia ter sido mais, né? Eu acho que o Jô ele podia ter feito mais, né? Pelo tudo que ele era cotado, né, no começo da carreira, eu acho que ele deixou Sim. a desejar. Eu acho que o Jô deu uma flopadinha na carreira, né, mano? Ele podia Sim. ter alcançado voos mais longos, né? Ele, Flopou da ele me Europa, voltou pra decepcionou. cá. Eu lembro Só... quando ele surgiu. Se for ver em sucesso de carreira, talvez o Barrios, que jogou no Dortmund ali, chegou a ser titular do Dortmund, tenha um Uhum. sucesso maior, Não, né? jogou muito lá, fez muito gol, né, pelo Borussia. É um artilheiro, né, cara? E aqui no Grêmio ele não foi diferente, né? Então eu vou dar um ponto pro Baez. Mas eu gosto muito do Jô, não vou desmerecer o que o Jô fez na carreira, campeão brasileiro. Só que eu acho que ele poderia ter sido mais, né? Eu acho que ele talvez até merecia mais do que ele viveu. O Barrios, quando tava no Grêmio, tinha uns 33 anos, né? Eu acho que sim. Deixa eu ver quanto ele tem agora. Agora tem 36, faz em novembro. Então 33. O E o Jô Jô tá com agora quanto? tem. O Jô tá com 34. Sim, são parecidos. Idade bem parecida. Cara, eu seria um pouco hipócrita se eu desse vitória pro Barrios, mano. Porque eu criticava o Barrios, cara. Aquele gol contra o Botafogo me calou tanto. Porque eu sentia que ele não dividia tanto. Tipo, ao mesmo tempo que ele não era um centroavante brigador e tal. Eu também não achava ele um. Não sei muito bem como explicar, cara. Mas eu senti que faltava um pouco de briga nele. E eu sentia ele um pouco mole nas jogadas, um pouco cansado, caía no chão, demorava horrores pra levantar. Nossa, ficava muito brabo com ele, mano. Que ele era tipo o oposto do Jael, tá ligado? Naquela época eu cheguei a gostar mais do Jael do que do Barrios. Até, provavelmente foi Sim, uma baita absurdo eu achar isso, né? Mas sim. pelo que eu analisava dos jogos, pelo que eu sentia, né? Que o jogo do time do coração, às vezes o cara mais sente do que analisa. Mas, Sim. cara, É, eu não gostava muito do Barrios, mano. Mas eu, eu porra, vou, eu vou, admiro o eu que ele vou abrir fez, um pô. par, eu vou abrir um parênteses que eu me recordei que o Jô foi campeão da Libertadores, né, pelo Galo, e foi artilheiro daquela competição, né, ele fez 7 gols. Então eu vou ter que abrir esse parênteses agora, na verdade, eu vou dar um empate entre os dois, porque eu lembrei desses fatos, tinha esquecido, eu achei que era só o maior titular era Brasileirão com 2015, né, mas realmente ele fez um baita 2013 com aquele Galo que era mágico, Sim. então eu vou ter que dar esse empate Eu aí. gosto muito do jogo, cara. Eu vou dar 1-0 pro João, mano. Justo. Cara, meio que a gente fechou quase um consenso ali na maioria, né, cara? Não teve nenhuma Sim. disparidade assim. Não, e eu pensei que fosse ia ser mais disparo por causa da questão do momento, né? O momento do Corinthians é tenebroso. Então vamos ficando por aqui mais uma vez e até a próxima. Valeu! Feito.